E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa, edição Conferência Ondadura 2024. E cá estou na mesa com queridos amigos, Bruno Colonetti, você já conhece. A galera tá no Mirante esperando ele chegar lá. Meu Deus, é que eu troquei o dia, cara, você acredita? Esqueci que era... Foi ontem, ele foi ontem. Não, eu fui ontem, claro, não tinha ninguém, claro, cara, não tinha ninguém. Peço perdão ao pessoal aí que foi, mas glória a Deus que foram também. Ovelhas sem pastor. Glória a Deus que foram, estavam lá. Subir o monte. Subiram. Eu vou subir o monte. Que eu desisti. Que eu desisti. Mas outros não desistiram. Eles estão lá. Eles estão lá. Boa. E também nosso querido Bibo, Rodrigo Bibo de Aquino. Sou Joe, tamo junto, tamo together, né? E hoje acho que sem barulho de louvor, hein? Porque essa edição conferência E que tá questionando o Rexona. Então, gente, ó, o Rexona. Melhora a fórmula aí, Rexona, porque quando não dá, com essa blusa aqui e esse calor, nervosismo no trânsito, cara, Rexona dá uma abandonada. Da Rexona dá uma abandonada. Não, tá tudo trancado a rua pra cá, mano. Tem que mudar o e aí eu tô andando de moto, entendeu? Aí pensa, eu vesgo andando de moto, TDAH. É muita emoção, cara, é muita emoção. Aí eu fiquei nervoso, mano. Quando eu fico nervoso, as axilas. Atrasado ainda, eu quase deixei de gravar com o Yudi por causa do atraso. E aí, mano, o meu nervosismo vai tudo pras axilas, o meu nervosismo. É impressionante. Entendi. O de vocês vai pra onde? Não vai? Vai Pro câncer, você pega câncer. Vai pra essas Cruz coisas. de Cristo. A cruz... Brinca com o pastor, Yudi. Fica brincando com o pastor na mesa. E nosso querido amigo Yudi, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tô muito feliz, já tô rindo, tô à vontade. Que bom, cara. Tá em casa, bom demais. Enfim, esse episódio a gente vai conversar um pouco com o Yudi sobre vida, carreira, fama, televisão, bastidores. Ele vai contar tudo sobre o Silvio aqui. É peruca mesmo, mano? A Maísa disse que é, né? Que ela puxou uma vez. Né? É implante. Ah, sim, claro. E o Jassa, é massa? Tu já fez cabelo com o Jassa? Já fui. A última conversa que eu tive com o Silvio para falar de trabalho, assim, agradecer pela oportunidade, foi no Jassa. Caramba, que da hora. Mas depois da vinheta ele vai contar a história do... Eu quero saber essa história do Jassa, depois da vinheta. Exatamente. E também vamos conversar sobre vida com Deus, o que ele tem pensado pra frente, pensado carreira, ministério e tudo mais. Vai ser bom demais o papo, mas pra isso, roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. É isso aí, meus amigos. Para nós começarmos, acho que é bem importante Yudi falar um pouco aí sobre a vida dele, né? Quem é o Yudi, onde nasceu, E como por que foram os primeiros anos. O que um japonês veio fazer aqui no Brasil, na Baixada Santista. Bom demais. Caraca, japonês mesmo, Yudi? Já começa... Não, é assim. Eu ontem assisti no culto o cara lá falando do futebol, aí ele não tinha foto. Essa parte, Yudi, a gente já tá gravando, Yudi, tu para. Não, mano, o Thiago Matos começou a contar um monte de você, mano. Cadê a foto? Eu quero prova disso aí, mano. Depois de um certo coach aí, mano, exagerado, a gente Falar quer até prova. papagaio fala, né? Aí colocou a foto que não mostrava. É verdade, cara. Essa foto aí... Não, que eu tava lá, preguei pro cara, aí tá o jogador do lado. Somebody love. Mas, enfim, Thiago Matos é amigão. Eu acredito. I want to believe. Bom, mas... Tá, mas peraí, tu vai contar uma história que é parecida com a do Matos? Eu quero prova agora, vai, continua. Vai lá. O meu avô e minha avó japoneses, né? Meu pai nasceu aqui no Brasil. Eu nasci em Santos, mas antes de completar um ano eu fui pro Japão. E morei no Japão até os meus 5 anos. Ah, foi alfabetizado lá, então? Isso. Lá naquela época, né, na década de 90, 92, muitos descendentes foram para o Japão porque dava para juntar muito dinheiro. Era a fase que o Japão estava voando, bombando. E foi o que aconteceu. Meus pais foram lá, juntaram dinheiro. Quando voltaram, meu pai abriu um açougue. Tudo dentro da quebrada, né? Mas carne bovina. Açougue. É. Mas Japão, carne bovina, cara. Ah, não é no Japão. É China, pô. Desculpa, foi mal. O Bibo cometeu o maior gafe que se pode cometer com o oriental, cara. Comparar o japonês com o chinês, velho. Desculpa, é que eu tenho um amigo também que é da Coreia, deu umas confundidas lá também, enfim. Mas só
por curiosidade, essa ascensão japonesa, ela é muito do pós-guerra, né? Sim. Aquela influência americana e assim por diante, né? Sim, mas foi muito rápido, né? Até a gente conversa bastante, eu e o Bruno, assim, com tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente olha e fala, é o fim, é o fim. Só que se a gente olhar para o que aconteceu no Japão, em 6 meses eles se tornarem uma potência mundial, é possível. Mas como? Mudando uma cultura, uma visão, enfim, diversas coisas. É possível, mas olhando para o estado do Brasil agora, é meio que impossível. Mas eu creio que através da igreja, através dessa construção que está sendo feita, a gente pode, sim, atingir esse nível. Sim. Mas... em 92, é o que todo mundo fala que é descendente como eu, tipo assim, é muito difícil acontecer novamente o que nós vimos ali. Ainda mais agora, na baixa do Yen, né? O Japão está enfrentando uma fase crise. muito, muito difícil, mas eu vejo que é igual crente, né? O Japão. Quanto mais sofrimento, mais eles evoluem e mais eles têm essa visão de futuro, né? O Japão passou samurai. 40 anos sem inflação, cara. 40 anos. 40 anos 40 sem inflação. anos. Então, Mas agora é igual aos Estados Unidos, né? Exatamente. E aí, os Estados Unidos agora, ano passado, teve a maior inflação, né? Da Uma crise história. meio mundial o rolê, né? Agora, posso fazer uma pergunta que vai furar talvez um pouquinho a pauta, mas tu falou da questão cultural, né? Que, o Japão se reergueu depois de uma tragédia, mas tem uma questão cultural. Na tua visão, assim, obviamente que você morou lá 5 anos, mas pelo que eu tenho acompanhado, tu e o Bruno, tu mantém muito contato ainda com a cultura japonesa e tal. O que tu percebe, assim, de diferente? Cara, o brasileiro, a diferença que eu vejo entre o brasileiro e o japonês, assim, pelo menos dentro da minha bolha, até porque você tem uma bolha japonesa e uma bolha brasileira, né? Mas dentro, assim, da tua perspectiva, da tua leitura, que diferença tu percebe, assim, e até na relação, talvez, com a fé, como é que o cristianismo afeta isso e tal? Eu vejo que o Japão, eles são criados para viver em comunidade, mas não se destacarem na comunidade. Entende? É o ponto que eu vejo. Pensamento coletivo, né? Pensamento coletivo. Diferente do que a gente vê hoje na igreja. O pessoal quer viver em comunidade, mas para se destacar dentro da comunidade. Então, é uma visão distorcida. E isso é visível, né, Yudi? Visível. Você vê, por exemplo, todo japonês ele é meio parecidinho. Porque esse pensamento coletivo, em prol da comunidade, por exemplo, eu vou diminuir, eu vou desaparecer para que o Japão ganhe com isso. Ou então não é só uma questão, porque até a questão biológica é um pouco parecida, né? Essa questão assim, mas então tem até a questão de vida e tal. Sim, então tudo. tem pouca disparidade social lá. A escola, por exemplo, né? As escolas, elas são até públicas. a faculdade, né? Até Sim. a faculdade. Faculdade é bem cara. Mas assim, a família já vem se preparando durante todos esses anos para isso. Porque até a faculdade, até esse período, a escola é igual para todos. Para todos. Independente da tua classe social. E não é todos lá. Não, é todo. Lá é Mas assim, colocando para experiência, a minha experiência mesmo, vivendo de uma família. Por mais que com 5 anos eu voltei do Japão para cá, a cultura japonesa ainda era muito enraizada dentro da minha família, né? Quando eu ia visitar os meus avós que hoje são falecidos, meu avô e minha avó assistindo televisão japonesa, ouvindo aquela música, comendo a comida japonesa raiz mesmo, ali o jeito de cuidar da família bem tradicional, Legal. né? E aí eu vejo que até dentro da família era algo muito, digamos, na visão do brasileiro, é muito severo, algo muito, assim, antigo. Por exemplo, o meu pai, minha família, da parte do meu pai japonesa, eles tinham barraca de feira, né? E quando meu pai não queria trabalhar, que estava com preguiça, por exemplo, ele é o meu pai o mais novo, meu pai conta que na hora do almoço, que voltaram da feira, todo mundo na mesa, o meu avô fazia questão que ele ficasse na ponta da mesa, todo mundo comendo, e meu pai não podia comer, porque ele não trabalhou, entende? Caramba! Na nossa visão, dentro da nossa cultura, é algo, como que você vai... conselho tutelar, Você na não- nossa visão. Como você não vai dar comida para uma criança que está ali, tal, mas aí no dia seguinte ele ia trabalhar. Então, são coisas muito antigas, mas que foi funcionando. Outra coisa, outro ponto que mexeu demais na base da minha família. Eles não queriam que os meus tios tivessem relação com brasileiros que não fizesse parte daquela comunidade. Mas por quê? A diferença de valores era muito gritante.
Ao ponto da minha mãe começar a namorar o meu pai e minha avó servir a família toda, menos a minha mãe. Também porque ela tinha medo que a cultura brasileira entrasse ali e algo diferente acontecesse. Olha só. De uma certa forma, aconteceu sim. Começou a ter uma quebra, mas por quê? Porque o filho mais velho, ele fica responsável pela família, né? Mas os filhos mais novos ajudam o filho mais velho financeiramente para cuidarem da família, entende? Então, na cabeça da minha mãe, o meu pai ajudando o meu tio não fazia muito sentido, porque cada um tem a sua família, né? Que essa é a visão do brasileiro, que cada um vai cuidar da sua casa, nós somos família quando sentamos na mesa e trocamos, não. Mas financeiramente ou contas, a gente não deve nada a ninguém, entende? Mas na cultura japonesa é muito real. E outra, tem o outro jeito de também que a família avance cada vez mais, os amigos, os tios, os primos se reunirem e fazerem vaquinha, colocarem o dinheiro na mesa e ver esse mês quem está mais apertado nas contas. Caramba, que legal. Então, esse mês é o Lipão que vai pegar o dinheiro, então aí ele vai lá e pega. Mas todo mês tem isso, legal, entende? Então, são coisas que eu fui entendendo que esse trabalhar em comunidade, essa visão em conjunto, já estava enraizado dentro de mim. Aí outro ponto também eu só consegui enxergar que esse jeito da minha família agir talvez seria o modelo certo quando meu pai faleceu, e aí com a maturidade que eu tenho hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, eu me aproximei novamente da cultura japonesa para entender um pouco mais o meu pai. Entende? Porque tinham coisas que eu não concordava com meu pai. O porquê? Porque eu não via o meu pai como um homem muito bem sucedido, né? Mas ele tinha os valores muito enraizados dentro dele, que hoje eu busco através do evangelho, entende? Legal. Em vários momentos eu não admirava o meu pai por ele ser passado para trás por diversas pessoas, mas o meu pai estava me ensinando algo muito rico, que era: filho, me passaram para trás, mas pelo menos eu fiz a coisa certa e eu passo isso dentro de casa, entende? Então, na época eu falava, meu pai é um bobão, porque eu já convivia com grandes empresários e participava de várias reuniões onde eu era o produto e eles me vendiam da forma que eles queriam. Então, eu meio que falava assim, meu pai não sabe me vender. Mas não, ele entregava somente a verdade. O que eu conseguiria entregar para aquele cliente ou aquele outro empresário, entende? Então, são essas diferenças, assim, de cultura que hoje, quando me perguntam qual que é a diferença da cultura brasileira e japonesa, eu acho que o japonês, ele trabalha mais com a verdade. Por exemplo, um dos pontos que a gente já conversou, mais difícil da igreja avançar no Japão você nunca vai ver um japonês colocando a ousadia à frente do preparo. Entende? Tipo, um evangelista no Japão é quase que impossível, porque ele olha pro intelecto dele e fala, eu tô muito raso ao ponto de eu me desafiar e entregar algo para aquela pessoa, e se ela me perguntar algo, eu não vou saber responder de acordo com a palavra, entende? Não tem um improviso, não tem freestyle. Improviso, não tem um freestyle, tem um jogo de cintura. não tem, entende? Ao mesmo tempo, isso é bom e ruim, né? É bom e ruim. Tem os prós e os contras da cultura. Mas é por isso que hoje eu me aproximei, estou congregando na Onda Dura, porque eu vi que é uma igreja que vai me capacitar para isso também. Entende? Porque eu vejo que o único caminho de ir lá, eu posso girar, eu posso falar que Deus fez, mas se dentro da cabeça dele eu não souber explicar através de palavras e escrituras e mostrar, isso daqui é verdade, não é o que eu estou sentindo. Por causa disso, né? Racional, não vai chegar, entende? Então, e meu pai, de uma certa forma, era um pouco assim também, entende? Então, eu automaticamente consigo entender um pouco a cabeça do japonês pelo meu pai, mas é isso. E aí, pegando essa carona, beleza, né? Japão, 5 anos e tal, voltou ao Brasil. Sim. E aí, enfim, a maioria das pessoas conhece você como Yuji do PlayStation, do Bom Dia e Companhia. Isso, quantos anos era isso? Foi em 2005. E tu tinha quantos anos? Eu tinha de 11 para 12. Meu Deus. Como que foi esse processo de entrar na televisão
e viver a televisão nesse tempo, porque, até inclusive, diga-se de passagem, você pegou ali, eu diria, a rabeira do poder da televisão aberta. Não que ela não tenha ainda, óbvio que tem, sim. Mas não havia internet ainda, né? Pelo menos não propagada como hoje. A TV era mais formativa, né? Exatamente. As pessoas assistiam mais TV. A nossa geração hoje quase não assiste. E a televisão influenciava muito. Demais. Né? E era aquela tríade ali, né? Globo, SBT e Record, né? Exato. Band também, né? A Band tinha uma expressão. Né? A Band tinha no esporte, é isso que eu ia falar. Mas o que eu quero dizer é o quê? Isso significa que você impactou milhões de brasileiros. Enfim, então como que foi essa entrada na televisão e o estar na televisão muito novo ainda, com toda essa bronca, responsabilidade, família e tudo mais, né? Quando eu volto do Japão, tem um ponto muito interessante que eu volto com uma dificuldade gigantesca na fala, porque eu não falava nem tão bem o japonês e não falava nem tão bem o português. Entende? Como ser mudo. E aí, quando eu chego no Brasil, eu já chego direto para a realidade da minha mãe e do meu pai, Brasil. Que eu caio dentro de uma comunidade onde só tinha eu de japonês, a grande maioria negros, e eu me sinto um peixe fora d'água realmente, né? E quando eu abria a boca para falar, eu falava com sotaque, um jeito mais japonês, né? Baixava a cabeça para falar com todo mundo, uma criança japonesa. E aí com isso, toda vez que eu abria a boca para falar algo, todo mundo ria de mim. E aí o que eu fiz? Me calei, deixei de falar, entende? Com isso, eu comecei a desenvolver vários problemas na minha cabeça, ao ponto de desenvolver alguns tiques. Então, eu tinha tique de ficar batendo na cabeça, comecei a ter dificuldades. Aí foi quando minha mãe me coloca dentro de um consultório. Aí fizeram vários exames para entender e tal. E o médico falou, o problema dele é a comunicação. Como ele não está conseguindo expressar o que ele está sentindo, ele está com muita raiva, ele está com sentimentos dentro. Ele precisa tirar essa energia de dentro dele, então coloca ele para fazer mais atividades, para ele expressar isso de uma outra forma. Aí foi quando minha mãe colocou na aula de dança, aula de karatê, aí eu comecei a andar de skate e tal. Foi quando eu conheci a arte. E aí, na dança, eu comecei a me destacar, né? Aí, da dança, foi pro canto. E aí, foi a arte. Nossa, pra lá e pra cá. Também, é verdade. Até lançou música. Sim. Tudo, é verdade. Aí, com 7 anos, olha que louco, isso daí já foi muito rápido. Eu chego no Brasil com 5... muito novo, né? Com 7 anos, eu já tava no Raul Gil. Caraca. E aí, no Raul Gil, eu fiquei anos lá no Raul. E depois, dublando, cantando no programa do Raul Gil, como calouro. E aí, teve um concurso no SBT chamado Código Fama, que era um concurso de canto também. Era apresentado pelo Celso Portiolli. E aí, eu fui. Entrei. Chegou a final. Qual que era a final? Eu e a Priscila. Foi quando a minha história se cruza com a história da Priscila, entende? Até antes eu não conhecia a Priscila. Aí tá eu e a Priscila lá, e a Priscila ganhou, que canta muito. A Pri é fenomenal. A Pri é incrível. Desde criancinha, dessa fase, já cantava muito. E eu sempre muito desenrolado ali em interagir com a câmera, em dançar, em tal. Ou seja, tu desabrochou com as artes, então esse expressar, tu conseguiu. Mas eu não falava ainda. Não falava. O apresentador vinha falar comigo, aí eu, legal. Não falava, não era. Não desenrolava. Tanto que a maior dificuldade, minha mãe é professora, né? A maior dificuldade do meu pai e da minha mãe em questão, assim, o meu futuro era como que esse menino vai se expressar? O que vai ser do futuro desse menino se ele não consegue falar? E aí? Eu não conseguia, eu me travava, eu era inseguro, eu falava, então... Aí, esse é o ponto. Cheguei ali na final do Código Fama e foi coisa de Deus mesmo, porque fica lá a Priscila na frente e os perdedores atrás, tá ligado? E eu era o perdedor. O Celso Portiolli pega essa fita e vai no camarim do Silvio Santos mostrar a final do programa. Porque o Silvio, naquela época, acompanhava tudo. Tudo. Ele assistia o programa. Silvio é bizarro, né? Como empresário, assim, no sentido... Cara, ele acompanha assim, né? tudo, cada processo. Visionário demais. Vivia mesmo a parada. Ele se preocupava mesmo com tudo que estava acontecendo. E aí o Celso Portiolli coloca a fita pro Silvio assistir e ele fala assim, quem que é essa menina? Mais pra frente você vai ver que ela que ganhou o programa. Aí ele, gostei dessa menina. Quero que ela apresente o Bom Dia e Companhia. Aí tá passando, tal.
tá ali, no final, ele fala, e o japonesinho lá atrás? E o Japinha lá. Já pegou. O Japinha. Aí o Celso, não, esse menino era bem atentado, né? Bem louco, assim, energia. Ele fala, o menino deu vários problemas lá, bagunceiro demais, mas é uma boa pessoa e tal. Aí eu gostei daquele menino. Coloca ele para apresentar o Bom Dia e Companhia também. E aí, quando chega... Isso porque nem tinha essa promessa nesse programa. Não tinha nada. Ele montou não tinha nada. ali. Montou o programa, tinha um programa infantil e ele, essa guria vai apresentar o programa. O Silvio olhou e falou assim, tem algo a ser explorado nesses dois. O Bom Dia e Companhia começou com vocês. Não, começou com a Eliana. Ah, é verdade, Cara, Eliana. nossa, Meus dedinhos. mano. Sim, sim. Começou com a Eliana, O depois... Elias Dantas era jovem nessa época. Enfim, quem tava na conferência Não, pegou a na piada. verdade, eu assisti a Eliana, agora que ele falou que eu lembrei. a Eliana, depois a Jaqueline Petkovic, depois teve... Nossa, essa passou batido. Nada contra, não sei quem é, mas, meu, quem é? Não, passou... Não, foi na época, foi bem, hype. bem estouro, Jaqueline Petkovic. É que eu acho que você já era mais velho. Ou pode ser 41, 41. Não. Continua aí, Yudi, vai lá. Você lembra da Jaqueline? Não lembro. Cara, não, passou batido, mano. Mentira. Não lembro, mano. A Jaqueline, aí depois Jéssica e Cauê, né? E depois Yudi... Nossa, mas eu não lembro. Cara, eu só lembro da Eliana, porque Eliana e depois e tu e a Priscila, cara. É porque eu e a Priscila Ficaram ficamos muito 10 tempo, anos. né? 10 anos 10 anos. apresentando. E a Cara, gente agora tu apresentava de imagina. segunda a segunda. 10 anos, segunda a E quanto segunda, o teu a manhã horário? toda na televisão, cara. Não, olha o horário dele. Ao vivo, era ao vivo. Eu morava na Baixada ainda, né? No começo. Eu acordava 4 horas da manhã. Meu Deus. E aí subia a serra, às 7 horas da manhã a gente tava ao vivo. Meu Deus. E aí começou a dar muita audiência. Então era das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde fazendo o programa. E depois a gente gravava merchan, né? Meu Deus. Então ficava tipo assim, de segunda a segunda nessa rotina. Mano, segunda a segunda. Isso tudo, cara. É. Estudo daquele jeito. Colocaram lá o professor particular, mas esse foi o grande problema. A minha cabeça, eu já sabia muito bem o que eu queria e o quanto eu tava ganhando. Pra que matemática báscara? Pega essa matriz aí e some da minha frente. Sabe? É tipo assim. E aí, às vezes, eu vou lá pra escola. Tá bom, beleza. Eu tô dentro da escola e uma conversa. Porque eu já convivia só com pessoas mais velhas, né? Meus amigos tinham 35, 36 e eu com 13, 14. Meu Deus. Tá ligado? Idade diferente, mas essa idade mental ali talvez. Um abraço pra galera do SBT. Não, mas aí quando eu caía numa escola assim, eu ia num rolê assim com pessoas da minha idade, já não encaixava mais, sabe? Tipo assim, podia ser ignorância da minha parte, mas realmente a conversa A vivência que você tinha era outra. né? era outra, entende? E ali eu entrei na televisão. Quando eu recebi a notícia que eu ia apresentar o Bom Dia e Companhia, eu fiquei felizão. Falei, nossa, meu, agora mudou a minha vida, né, meu? Tipo, agora eu vou sair aqui da comunidade, eu vou às melhores baladas, vou ficar com as meninas mais lindas e tal. Esse foi o meu pensamento, né? E, de certa forma, aconteceu tudo isso. Tipo, tudo que eu imaginava... aconteceu, eu consegui viver tudo isso. Só que eu não sabia que tinha responsabilidade por trás de tudo isso. Eu não sabia que o que eu estava fazendo garantia o emprego de todo mundo que estava à volta. E todo mundo cobrava um bom resultado em cima da minha vida. Pressão, né? pressão. A pressão. E não só isso. Aí o meu pai e minha mãe já não fazia sentido eles continuarem com o trabalho que eles tinham, porque o que eles estavam ganhando ali nem se comparava com o que eu já estava ganhando. Então fazia mais sentido eles me darem esse suporte, né? Vivendo Investirem, comigo, né? investirem. Você se tornou uma empresa. Exato. Mas com isso também tiveram vários outros problemas. Por quê? Porque a situação inverteu, né? Eu era uma criança, um adolescente já ali na fase, com a responsabilidade de manter uma família. Mas ao mesmo tempo, eu já sabendo que eu tinha essas responsabilidades, as pessoas não me olhavam dessa forma, entende?
elas me olhavam sempre como uma criança. E isso foi criando uma certa revolta dentro de mim. Por quê? Com 16 eu já estava praticamente morando com a Mila que está aqui, entende? Eu já tinha um relacionamento. Depois eu fiquei noivo da Mila. Eu já... E o evangelho nem fazia parte ainda do rolê, né? Não, eu era do candomblé, né? A minha família, da parte da minha mãe, era do candomblé. E da parte do meu pai, digamos, budista, porque toda vez que eu ia na casa do meu pai, tinha que acender incenso, né? Senko, e aí agradecer os antepassados e tudo mais. Então... Eu pisei numa formiga aqui. Mas você praticava o budismo? Oi? Não praticava. Eu era do candomblé, entende? Mas em respeito à família do meu pai, por uma isso assim... tradição, assim. Você sendo budista ou não, você vive a sua família. Então, eu chegava lá, minha avó já ficava me olhando assim, aí meu pai falava, vai lá acender Senko. Aí tem o altar, né, dentro da casa da minha avó, e aí tinha a foto dos meus antepassados, onde eu fazia oração e pedia para abençoar a minha família, cuidar, acendia o Senko, e aí saía, e minha avó já ficava feliz e pronto, e acabou. Mas depois tem uma história muito interessante em cima disso, que foi bem forte. E ali foi, minha vida começou a viver tudo que eu queria viver, mas ao mesmo tempo comecei a ter vários conflitos, porque tudo que eu estava vivendo não era da forma que eu imaginava, assim. Eu achava que tudo que eu estava vivendo iria me trazer uma felicidade, assim, capaz de me dar combustível para eu continuar trabalhando e acreditando que ia ter mais e mais e mais. A grande realidade é que não tinha mais. Que tipo assim, eu cheguei no que eu queria e o que eu achava que ia ser bom para minha vida, sabe? E de uma certa forma, eu era a mesma pessoa, vivendo coisas diferentes, mas com as mesmas dores, com a mesma... as mesmas perguntas, né? Insatisfações. Essa é a grande realidade. Eu cheguei num nível ali que hoje as pessoas podem olhar e falar assim, não, tá falando, porque isso já passou. Não, eu e a Priscila, a gente pode, um dia eu creio, né, que ela estará novamente aqui na mesa e a gente vai poder compartilhar de forma clara e eu vou impressionar que ela abra mais a história mesmo da forma que foi, entende? E assim, chegou o momento que a gente estava ali falando dentro do estúdio, a gente não sabia quantas pessoas a gente estava atingindo. Essa é a grande realidade. A gente fazia ali todos os dias, né? Todos os dias de manhã, à tarde e à noite, comunicando com o pessoal que a gente não tinha dimensão. Quantas pessoas estão assistindo a gente? A gente via 9 pontos, 10 pontos. No primeiro dia, quando abri uma ligação, tinha 500 mil ligações ligando ali. Meu Deus. Agora, cara, imagina, depois de tudo isso, depois não dava mais para contar, entende? Isso foi o primeiro dia de programa. Agora, imagina o tanto de gente que tinha. Eu só consegui ter noção, mais ou menos, junto com a Priscila, quando nós fomos num shopping em Manaus. Tava eu e a Pri dentro do shopping, de repente, o shopping lotado, o bairro inteiro travado de carro, chamaram um helicóptero, subimos, a Priscila desmaiou de tanta gente que tinha, era uma criança, entramos no helicóptero, olha... Voamos. Só nesse dia que eu falei, que meu loucura, Deus, né, mano, olha que louco. Hoje é impossível você ver isso acontecendo. Porque hoje... A fama ela é distribuída, né? Por causa das redes sociais. Distribuída. Então, pensa na cabeça de um moleque que ele queria ser famoso para catar uma mina, por exemplo. E de repente o cara não tem nem oportunidade de catar a mina, porque senão vai dar um burburinho, ou não tem liberdade para você entrar. Eu lembro que eu ia comprar, eu fui uma vez trocar o meu celular. Quando eu cheguei no shopping, tiveram que fechar as portas da loja para eu comprar o meu celular, porque senão não ia dar para eu comprar o celular. Ou seja, você não podia andar na rua, não em podia, shopping, não lugares podia, públicos. mas eu ia. Aí sabe onde que eu ia? Pra favela. Porque os caras comandavam e falavam, ninguém... Sabe, já viu o filme Tropa de Elite? Vai subir ninguém, vai subir ninguém. Isso aí, e aí eu tava dentro da favela, os caras falavam, deixa o moleque. E ali eu me senti o patrão, ficava ali de boa, tá ligado? E tal, e ali... Comprava celular usado, mas tudo bem. Bom, pessoal, brincadeira, galera. Só a zoeira aí. Mas essa aqui foi a... Quiser, eu passo o endereço do Bibo, galera. Não, pelo amor de Deus. Não, galera, tamo junto aí, igual que você. Mas e aí acabou, só que de repente, tipo, tudo que tava vivendo, falou assim, eu comecei a falar assim, tipo, mano, tô de saco cheio desse negócio, tá ligado? E aí buga a cabeça, né, mano? Ai, Nessa buga, hora... mano.
buga. Trava. E tu já namorava a tua atual esposa nesse rolê? Separei depois. Aí, vida louca. Vida louca. E aí Que foi um momento crítico na tua carreira, né? Foi. Esse momento que desandou tudo. Ah, porque tu já, no momento vida louca, tu ainda dava PlayStation pra galera, nesse Dava, eu momento. fiquei até os meus 22 Dava anos. PlayStation pra galera. Caramba, mano. Então tu ficou dos 13 aos 22 Até ali? 12. Eu esqueci de falar, eu fiquei quase um ano fazendo o teste. No Raul Gil, né? Não, no SBT. No SBT? Caraca. Fazendo teste, Uns cara. 6 meses, 8, eu não lembro muito bem, assim, mas foi muito tempo. O que era muito louco, porque só alimentava ainda mais o meu sonho, né? E eu lembro que a gente não tinha condições de ficar subindo a serra, subindo com o carro do meu pai, que era um Uno, para fazer esse teste. E era bizarro, assim, tipo, quem era o diretor era o Orlando Macrini, e eu lembro muito bem que a gente subia, é hoje que a gente vai assinar, é hoje que a gente vai saber quando que eu vou começar a apresentar. Aí eu Ou seja, não tinha grana. Não tinha. Não, mano. Meu, era mano. na 6 cara e na meses ali coragem. pra ver se ia dar certo. Pra ver se ia dar certo, Meu Senhor entende? do céu. Pra você ver que antigamente era tudo mais difícil mesmo. Tipo assim, hoje você posta um vídeo, não deu resultado, mano, tá bom, não é isso daqui pra mim não. Então, agora imagina você, tipo assim, tirar o que já não tinha de recurso, botar em algo que você não sabe se vai acontecer. E eu chegava lá no SBT, ficava na praça de alimentação, depois de 6 horas para ter a reunião com o diretor, eu subia, entrava na sala e o diretor pegava uma fita e falava assim, ó, volta lá para sua casa e assiste essa fita. Aí acabou a reunião, era isso. Nossa, mano, meu Deus. Aí eu ficava uma semana vendo o vídeo, aí depois eu voltava lá, esse mesmo rolê, ele pegava outra fita, estudou aquela fita, estudei. Tá bom, agora pega essa daqui e volta. E imagina a responsa pra um menino, né, cara? Meu Deus, Lidar cara. com toda essa pressão, Meu drama. Deus, cara. Não tem Ansiedade como ficar certo da cabeça. Mas de uma certa forma, te prepara para você ver realmente que nada é fácil, entende? E pra lidar com a pressão que vai ser a TV, né? Que viria Lidar com a- depois, né, mano? Exato, porque é o BO pressão. que vem depois. É pressão. Eu lembro muito bem, assim, a gente apresentando para as pessoas, sempre foi entretenimento, né? Entretenimento, é ali, tá rindo ali, tá. Mas pra gente era o nosso trabalho. E assim, chegou um momento que eu já não aguentava mais mesmo. Era tipo algo. Imagina, ele é adolescente, separado, vivendo vida louca, tendo que fazer coisa de criança, assim. E outra, quando eu tava junto com a minha esposa, eu vomitava todas as minhas preocupações à noite com a Camila, só que ela mesmo assim não sabia me entregar nenhuma palavra, porque não era problemas da minha vida, e sim problemas da minha família, sabe? Ela conseguia lidar muito bem quando o assunto era só ela. Agora, quando se tratava em cuidar da família através de recursos, ela não sabia, entende? Então, ela não conseguia me ajudar. E aí eu me sentia mais um bosta, porque, eu tô namorando alguém que não consegue, eu tô junto com alguém e tal, e eu me sinto sozinho. Aí eu fui afundando. Chegou um momento que eu falei, Mas você ficou depressivo ou coisa assim ou não? eu nem sei se eu cheguei a ficar depressivo, porque eu me acabei em bebida, sabe? Aí eu fiquei louco na bebida, aí eu fiquei louco na casa de prostituição, aí depois eu comecei a ir pra swing, aí eu comecei, mano, aí eu vivia louco mesmo. Tipo E assim, o meio artístico ajuda nesse rolê, mano? Sem entregar nomes? Ajuda, e também assim, o meio artístico, ele te dá uma visibilidade e poder sempre pro lado bom, né? Você, tipo, por exemplo, um infantil, né? As pessoas não imaginam o tanto de coisas que um cara que apresenta um programa infantil possa fazer, sabe? Mas elas também não imaginam quem está cercando aquela pessoa, o que pode fazer através da imagem daquele adolescente, sabe? Então, por exemplo, eu com 14 anos estava na casa de prostituição, entende? E tipo, com pessoas que eram de confiança dos meus pais. Nossa. E pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu não culpo essas outras pessoas, porque nem elas sabiam o que estavam fazendo. No entendimento delas, eu tô fazendo algo bom, porque se é bom pra mim, entende? Esse moleque, coitado, tá trabalhando demais, pra ele meu. descansar, dar uma aliviada. Entendeu? Vamos arrumar uma minazinha ali pra ele ficar, tipo, bright. E aí eu lembro que, tipo, várias vezes eu lá por exemplo, fui pro quarto com a menina, eu com 15 anos, 14 anos, a mulher com 30 e poucos anos falando, menino, não vem mais aqui. Aí pensa, aí tipo assim, ó, agora pensa, tá ligado? Tipo,
que essa mulher tá falando, tá ligado? Não sabe o que ela tá falando, eu já sou um homem, eu já sou tal. Esses dias eu tava até... Sujeito homem. Sou sujeito homem, pelo amor de Deus e tal. Então, tipo assim, é muito precoce, tá ligado? Ao mesmo tempo, você para e pensa assim, pô, mas se ele viveu tudo isso na vida... Talvez foi acelerado o processo até mesmo numa conversão para que ele haja de uma forma diferente onde ele passar, tá ligado? Tipo, hoje, eu vejo que o meu tempo foi até demorado perto de outras pessoas que estão agora no mercado, digamos. O influenciador. Talvez ele não passou por tudo isso que eu passei, talvez ele postou um vídeo e viralizou e hoje ele é famoso, né? Então, ao mesmo tempo que é mais rápido essa vinda, é mais rápido o entendimento dele para ele virar e falar assim, pô, não era tudo isso que eu imaginava. Então, é mais rápido a aceleração da igreja atingir mais essas pessoas, sabe? Porque é muito rápido. Tipo assim, você levou muito tempo para subir... E agora eu não quero sair daqui tão rápido também. Exato, né? Tipo exato. assim. Mas ao mesmo tempo também, eu... Mas também nem tem muita noção, né? É isso. Porque, tipo assim, você tá lá no topo, né? E é meio que, tipo assim... Isso aqui é normal, sei lá, é normal ter essa grana, é normal poder fazer o que eu quiser, etc. Perde meio que noção da vida, né? E, Lipão, é muito mais profundo do que a gente imagina. Se você pegar, isso é a vida mesmo. Se a gente pegar todas as pessoas que começaram a trabalhar na televisão, no cinema, na música, mirins, né, que é o pessoal fala, todos tiveram problema psicológico, ao ponto de se acabarem drogas, acabarem... Você vê a Britney Spears, né, cara? Exato. Pô, tá loucaça a Britney Spears, mano. O Macaulay Culkin, o Justin Bieber, né? O Rafael Pilha aqui do Brasil. Mano, todo mundo que veio desse rolê teve. Eu agradeço hoje a Deus e principalmente minha mãe agradece demais a Deus porque no meu caso deu tempo, entende? Tipo, muitos se acabaram totalmente e não tem capacidade para isso. Mas hoje eu vejo que todo esse preparo, através da minha dificuldade em me comunicar e todo esse preparo, porque aí eu volto que quem me formou como apresentador, como um comunicador, foi o SBT e diretamente o Silvio Santos, porque aquela forma bruta dele dar um conselho, me direcionar e até mesmo um programa apresentado sem edição, isso fez com que eu evoluísse a minha comunicação e o meu entendimento de vida, de tudo que estava acontecendo no ambiente. Por exemplo, quando eu comecei a apresentar o programa, não era ao vivo, era totalmente gravado. E aí, o Silvio estava com uma grande dificuldade em vender aquelas historinhas do Baú da Felicidade, que era infantil. Então, já que está muita história no estoque, vamos mandar para essas crianças contam essas histórias que estão nos livros. E quem sabe isso acelere a venda. Beleza. Só que os livros eram histórias tipo Príncipe e o Mendigo, assim. E aí eu tinha que decorar o livro inteiro. Eu e a Priscila, a gente decorava o livro inteiro. Caraca. E o Silvio deu uma ordem pro diretor que não queria editar o programa. Então, eu e a Priscila, a gente apresentava o programa. Se a gente errasse o final da história, tinha que voltar o programa inteiro. Então, se o programa demorasse com edição meia hora, a gente passava 6 horas para gravar um programa, 5, 4. E aí, com o passar do tempo, o que era esse livrinho, aí eu passei a decorar esse livro aqui, que é mais grosso. E com o passar do tempo, tudo que me mandavam de informação era muito rápida. Por exemplo, quando a gente faz um estudo bíblico, a gente lê a Bíblia, eu entendi a história e consegui mastigar dentro de mim, eu já consigo subir e compartilhar. Não com a mesma clareza e a maturidade que vocês. Mas para alguém que está conhecendo a palavra agora, eu consigo. Porque o preparo que o SBT fez com a minha vida, e não só comigo, mas com a Priscila também, é muito claro hoje. Memorização, né? Mas eu vejo que Deus usou essas pessoas para esse momento da minha vida, entende? Legal. Porque a minha grande preocupação era, tá bom, será que eu fui levantado para só entregar PlayStation para as pessoas e as pessoas falarem, tipo, é o menino da roleta? Tipo, eu tinha uma
crise de identidade muito grande. Olha aí. Muito grande, entende? Porque todo mundo me conhece, mas ninguém sabe quem eu sou, de verdade, entende? Todo mundo... Conhece o personagem. Todo mundo só conhece o personagem. Mas, mano, sou compositor, eu escrevo várias coisas, eu dirijo o clipe, eu faço, sabe? Eu sei liderar, sei fazer uma boa reunião, eu sei vender um bom produto, eu sei tal. Mas as pessoas ficaram com aquele rótulo. E o que fazer para as pessoas começarem a enxergar o Yudi? Foi através do evangelho. Que aí ele fez... Ô, Yudi, eu vou fazer uma pergunta aqui. Como é que eu posso fazer essa pergunta? Porque quando tu começou na fé, eu não sei quanto tempo faz isso, mas assim, 8 anos. No começo, eu vou falar aqui como eu enxergava, teólogo chato pra caramba, né? Então, assim, muito chato. Então, assim, tu já pega leve do que eu vou falar agora. Mas a impressão que eu tinha quando tu surgiu no cenário evangélico era o cara da dancinha. E era meio que testemunho com dancinha. Eu tenho uma propaganda que fizeram de ti, foi aqui em Joinville ainda. Testemunho do Yudi, que deve ser um testemunho muito impactante, mas... A grande chamada do teu testemunho aqui em Joinville era, e vai ter a famosa dancinha. Eu falei, mano... Sim. E aí, como é que tu tu se sentiu um produto também no evangelho no começo ou não? Eu pensei dessa maneira, foi assim que eu entendi de Deus, queria te ouvir. Agora eu não sou mais teólogo chato, tá? Sim. Então fica à vontade. É porque o Brasil... Um pouco menos. É que o Brasil... Medicado agora. É que o Brasil enfrenta uma grande dificuldade em questão de... preconceito mesmo. Preconceito, né? Existem dançarinos rasos, existem dançarinos que, tipo assim, fazem bem algo e existem dançarinos profissionais, né? Eu fui campeão brasileiro de hip hop e eu participava de batalhas. Caraca, que da hora. Eu adoro aquele ela dança, eu danço. A gente adora lá em casa. Eu conheci a cultura do hip hop dentro de uma ONG. Que tirava a molecada da rua para libertar através da cultura mesmo. Legal. Né? E ali eu comecei a me destacar. Eu me destaquei através da dança, né? Da dança. E ali esse negócio me acompanhou durante anos, né? Aí eu ganhei o Dance Brasil, enfim, currículo assim na dança é bem grande, né? Mas aí, quando eu me converti, a única coisa que encaixava dentro da igreja era a dança. Pode crer. Pelo menos... Que eu poderia dançar, Ainda bem que não foi no movimento pentecostal, só na coreografia. Aí, senão já ia jogar uns lençol pro alto. Porque aí o que acontece? As pessoas começaram, tipo assim, o que ele vai fazer na igreja? Porque ele não tá pronto para pregar. Ele não tá... ele dança bem, então vamos colocar ele para dançar. E foi quando eu comecei a dançar. Só que aí eu tive algo dentro de mim que eu comecei a perguntar para Deus: será que eu danço para me aparecer? Eu danço para você? Ou eu danço porque eu amo fazer isso? Né? E aí eu cheguei, eu queria mais uma água também. Água aí, produção. Ó, SBT, galera, vamos mostrar como a gente faz aí, pô. Aí eu comecei a ver que eu dançava. Pode mandar ver, não tem problema. Aqui vai aparecer, mano. Tá bem arrumado aí, camiseta é tudo nosso. Olha aí, mano. Aí, ó, casado. Isso aí é o Lemos, galera. Obrigado aí, Lemos. Salve de palmas pro Lemos. Aí, ó, palmas nos comentários aí. Thank you, Lemos. Deixa eu dar um passo atrás, que acho que é importante. O Bibo pulou uma coisa que é fundamental, que é mano, é improviso. Não, como você conheceu Jesus? Como que foi esse episódio? E aí depois acho que entra esse episódio aí da dança e tudo mais. Tipo assim, geralmente... A grande realidade, vamos lá. Boa, vai. Vamos pra realidade. Vamos lá, Isso. é meia-noite agora. Meia-noite. vamos ser claro, né? Apresentadores, por exemplo. Os apresentadores que a gente conhece, nenhum tem uma história doce. Nenhum. O cara, para ele ser um apresentador ali, primeiro, o que o Silvio falou assim, o grande artista sabe vender o grande artista. Não é porque ele fala bem e tal. Então, a gente já começa que o cara, ele é um vendedor, o cara, ele sabe fazer os esquemas, ele desenrola aqui, convence as pessoas e tal. Então, não tem nenhum bobo na televisão para ser um apresentador. E
os que eu conheço de história tem uma história bem pesada, entende? Só que hoje ele vende uma imagem de um bom moço, entende? E na minha história, o que as pessoas acreditavam era que ele veio de uma família boa, de uma certa forma, sim. Meu pai, minha mãe me deram a educação, me deram os valores certos. Só que o ambiente que eu fui formado não era tão certo assim, né? A minha família tinha baile funk na Baixada Santista. O meu primo, que morou comigo durante muitos anos, que dividiu o quarto comigo, foi preso no tráfico de droga, que ele tinha a boca. E a minha realidade era aquilo, entende? E minha família era do Candomblé, onde tinha um centro, minha mãe virava, enfim, essa era a minha realidade, onde nunca foi mostrado, entende? Onde não só isso estende o não jovem só da Baixada pra TV. Santista, numa família humilde. Exato. Era o Yudi de Alphaville. Isso estende para música, isso estende para o jogador de futebol, isso estende para todos esses, onde a única oportunidade da vida é aquela na televisão. Então eu vou agarrar com unhas e dentes mesmo, Custe o que custar. que eu caia numa depressão, é essa oportunidade que eu tenho. Então eu sou esse cara, né? Eu sou esse cara que desde novo eu tinha clareza de que o mundo espiritual era real. Eu não sabia como, porque eu fui inserido dentro do Candomblé, onde eu estava ali, toda semana fazia meus trabalhos e estava ali tocando tambor e tal. Mas eu também não precisava entender como funcionava, eu só tinha que fazer os trabalhos para que as minhas orações fossem respondidas. Para se blindar. Exato. Aí, de uma certa forma, tudo deu certo. Tudo que a gente imaginava como família deu certo, né? E na parte da minha família em geral, estendendo para os meus primos, os meus tios, também. Os que não estavam presos. Exato. Também deu certo. Mas estava caminhando para isso, entende? Estava caminhando para isso. E aí, de repente, eu começo a entender que não era só isso que tinha na vida. Pô, atingi e agora? Não tô feliz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás da minha felicidade. Aí eu começo a culpar as outras pessoas que estão à minha volta, porque elas não me trazem paz, não me trazem felicidade. Então, eu vou buscar em outro lugar, né? E aí, foi quando eu comecei a ir pra balada, eu comecei tal. Terminei meu relacionamento, né? Terminamos, né? Eu e ela. Mutuamente. E aí, acabou. Aí, me afundei mais ainda. Só que, quando eu tava me afundando, sempre, tipo, eu queria entender o que estava acontecendo na minha vida, né? Chegou um ponto de eu gastar todo o dinheiro que eu tinha conquistado durante anos. Tipo, cheguei no poço, não tinha mais nada mesmo. Olhou pra estante, só sobrou aquele PlayStation. Exato. Caramba. É tipo isso. Só sobrou o PlayStation. O que eu vou fazer com esse PlayStation? E dúvidas? O PlayStation paga alguma coisa pra ti? Não, nunca. Pô, tinha que pagar, mano. Eu já fiz eventos Galera, a gente pra eles. precisa levantar uma campanha. Sim. PlayStation paga o Yudi. Porque Hashtag no Brasil o PlayStation paga o Yudi. popularizou por causa de você, velho. E eu conheci o diretor da PlayStation. Aí ele tava na ponta da mesa. E você não fez assim. business com ele, não? Não, aí eu fui. Aí ele, não acredito, o menino do PlayStation. Aí eu falei, pois é, né, diretor? Vim aqui cobrar meu PlayStation. Aí ele virou assim: eu sou diretor da PlayStation e ninguém. E eu nunca ganhei o PlayStation. Eu falei, mas você sai na rua e ninguém grita PlayStation pra você, mano. Pra mim é 24 horas. Tá ligado? Muito bom. Muito bom. Campanha PlayStation paga o Yudi. Aí o que aconteceu? 1%, meio por cento só a PlayStation. Tá ótimo já. É tipo o Jordan lá no com a Nike, pô. Meu Deus. Aí o que aconteceu foi que, tipo, eu comecei a me afundar. Mas quando eu falo afundar, é realmente afundar mesmo, assim. Tipo, ao ponto de querer ficar gritando com os meus pais: acabou nada. Eu quero tomar uísque. Minha mãe, tipo assim, sem controle nenhum da minha vida. Mais descontrolado, tá ligado? Tipo, e aí eu falo: o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu comecei a fazer circo, mano. Comecei a rodar o Brasil interior fazendo circo. Só que pensa, minha cabeça, eu era o número 1 da televisão, ali no infantil, de maior audiência, e de repente eu que pedi minha demissão, que eu não aguentava mais aquela rotina. Tu pediu a demissão do rolê, olha aí. Teve um vídeo que viralizou da Silvia falando que o Silvio mandou ele embora por causa do cabelo. Mandaram embora. Só que depois de uma semana me contrataram de novo. Então, tipo, foi meio que uma punição, assim, né? Mas aí eu fui pedir minha demissão, agradeci o Silvio e tudo mais. E assim,
na minha cabeça, pô, eu era o número 1, agora eu tô entrando num circo. Não circo bons, tem circos maravilhosos, tem circos que o dono do circo tem helicóptero, chega de helicóptero no circo. Mas eu tava falando de circo de quebrada mesmo, onde eu abri assim a coxinha, tinha 3 pessoas para me assistir, pagando 5, 6 reais. Meu Deus. Entende? Tipo assim, Era o circo de chulé, não era de solé, era o circo de chulé. Então, ok. tipo assim, eu cheguei num nível de vida. E outra coisa, eu já não tava com a minha mulher, os meus amigos já não estavam mais comigo. Ao contrário, os meus amigos estavam andando com a minha mulher porque o ex-marido dela tinha condições e tinha lugares para... Então tu tinha amigo sanguessuga, então. Entende? Entende? Poucos continuaram. Olha só. Né? E a Camila fez música pra ti nessa época, não fez? Fez. Eu lembro que logo quando separamos, ela estourou uma música que era Sabe aquele gelo que você me Ela é deu? cantora de Funk, secular. cara, De funk, Camila, Cara, ela só tem o estourou funk, mano. maior hit de carnaval dos últimos anos, cara. Verdade. Como assim, velho? Verdade. Qual é A o- maquiagem podemos- ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero. Meu Deus. É que Cara. tu tá dentro da bolha gospel, bolha como eu gospel. também. né? Mas, cara, Mas Caramba, estouradaço. olha só. estouro. E aí, resumindo, eu era um cara sem fama mais, né? Sem dinheiro. Sem Sem amigo, amigos. esposo, E a sem única mulher. coisa que eu tinha era o meu pai, minha mãe e minha irmã, onde eu não queria dar ouvidos para eles, porque eu culpava eles. Como vocês deixaram eu chegar nessas Caramba. condições? E no fundo, o teu dinheiro era o dinheiro deles também. Então, no fundo, Dinheiro deles voltaram também. a vender Na pastel. verdade, não? você tem casa. Eu tenho casa. Eu tenho Os teus casa em pais Alfa. administravam Eu tenho a parada? Meu pai administrou. Mas imóvel sem estar alugado é dívida. É dívida, É claro, claro. Entende? IPTU, coisa, E- condomínio. E assim, o meu pai fez assim, ó. Meu pai, quando ele estava vivo, ele pegou o cartão e falou assim, ó, pega aqui, ó. Você não é o bonzão? Você não é o cara que você está falando que a gente não sabe o que fazer aqui? Então tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo que você conquistou, tá aqui, ó. Fica à vontade. Meu irmão. Meu, aqui, ó, pagando pra todo mundo, porque eu queria a atenção de todo mundo, como os O caras rei do vão... camarote. Exato. Aí um bobão, né? Um bobão, pagando pra todo mundo, aí de lá restaurante, aí depois motel, aí depois tal, e aí, até que chegou um dia, vai passar o cartão, não canta mais. Aí você cai nessa neurose e fala assim, não é possível, não é possível. Como assim? Como assim? Acabou. Desde os 12 anos gastando à vontade. Sempre foi infinito. Acabou. Uma coisa é você nunca ter, né? A outra coisa é você tem, você perder tudo. Aí você fala, meu Deus. Mas tá Infinity aqui no cartão? Sacanagem, não, brincadeira aí, ô Meu, Santander. é muito louco, muito louco. E aí eu comecei a me perder, até que um dia eu tô na Royal, uma balada. Não, antes disso foi algo muito louco. Meu, tá tudo muito louco, Tá, né? tá. A gente só tá aqui assim. Desculpa que eu tô muito louco. tentando Não, enxugar, manda porque a bala, história vai. é bem grande. Eu comecei a fazer show na noite, né? E aí eu fazendo show, pá, fui lá num barzinho pra cantar. Quando eu chego na porta do barzinho, tinha 3 moleques, terno, gravata e bíblia. Aí eu chego na porta assim, eu falo, o que esses moleques estão fazendo aqui, né, mano? Aí os moleques viraram e falaram assim, Deus mandou a gente parar aqui, porque ia vir a atração daqui cantar e que era para falar para você que Deus está querendo te entregar algo. Deus está querendo falar algo, é para você entregar a sua vida a Ele ou vai ser tarde. Eita. Aí eu falei, que resenha, mano. Tá bom, entra aí, né? Se é de Deus, né? Vai saber. Né? Entra aí, quando acabar o show, eu converso com vocês. E eu fazendo o show, pá. Tinha a hora do Jack Tequila, do Skank, eu cantava. Musical E aí essa. passava, pá. Aí eu, brum, tequila. Resumindo, fiquei louco no show. Meu Deus. Acabou o show, fui E a conversar. Coca-Cola e água também tá na música, né? Essa parte aí, né? Essa parte não dava efeito. Aí eu fui conversar com os moleques. Aí os moleques, Yudi, Deus quer falar. Eu falei assim, ó, é o seguinte, eu sou de outra religião, eu acredito em outras coisas, mas eu acredito em Deus também, entendeu? Obrigado. Também amo a sua vida. Ah, tem a Bíblia aqui, tá bom, dá a Bíblia. Peguei a Bíblia, joguei no carro, entrei e fui pra Royal. Cheguei na balada, tava meio sem graça, peguei todo mundo que tava no camarote e levei pra minha casa. Nessa que eu tô na minha casa, aí meus amigos ficaram lá na sala, pá, as meninas fazendo striptease, pá, fui pro quarto. Daqui a pouco, aconteceu um negócio muito louco dentro da minha casa, meus pais pediram pra não compartilhar naquela noite, e que me deu um choque, que eu falei assim, nossa, o caminho que eu tô indo, ou é velho e caixão, tá ligado? Não tem outra explicação.
E eu dormi. Quando eu acordei com a mensagem da Priscila. A Priscila falando assim: Yudi, Deus falou comigo. Olha que louco. Yudi, Deus falou comigo que você precisa entregar sua vida a Ele. Ela já estava entrando no caminho gospel. Não, ela sempre foi. Ela sempre foi? Ela sempre foi. Sempre foi, de berço. Família. Sabia, de desculpa, berço. querido. Aí ela mandou essa mensagem e falou: eu quero te entregar uma chave do Bola de Neve, que era um pingente, e eu quero te convidar. Eu falei: Priscila, você sabe que eu sou de outra religião, eu também te amo, obrigado e tal, mas é isso. Isso foi de manhã. Quando foi à tarde, chega um cara na minha casa, que era iluminador do SBT, meu amigo, o Dodô, e ele fala: ô, vai fazer o que hoje à noite? Eu falei: mano, tá acontecendo uns negócios. Eu comecei a contar pra ele, né? Aí ele: pô, eu ia te chamar pra ir pro Bola de Neve e tal. Eu falei: Bola de Neve é igreja, né? Aí ele falou: é. Aí eu falei: putz, é a igreja lá da Priscila, né, mano? Aí ele: é. Mas os outros vão achar que eu tô indo atrás dela e tal, não quero isso. Aí ele: não, mano, mas... Aí eu falei: tem umas minas lá? Da Priscila eu não vou atrás, mas das outras minas a gente conversa. Aí ele falou assim: tem várias, mano. Nossa, tem várias. Ô, Dodô. Falou com o Dodô. Ajudou, mas não ajudou. Propaganda errada aí, Dodô. O Dodô é o real evangelista, velho. Isso aí, rapaz. Tem as Maria lá, Maria Madalena. Calma, vai chegar. Eita, Olha que louco. Meu Deus do céu. Vai vendo. Aí eu fui. Nessa que eu tô lá na igreja e sobe o Felipe Parente pra pregar. Aí começa a falar e tal, e ele começa a falar que Deus tinha algo na sua frente, né? E tava preparado. Eu comecei, aí é o que todo mundo fala, né? Aí tá falando comigo e tal. E comecei a chorar. Só sei que eu me joguei no chão e comecei. E eu falei: Senhor, se o Senhor for tudo isso que esse cara tá falando, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero um recomeço na minha vida. Eu quero voltar a ser orgulho para minha família. Eu quero ver o olhar dos meus pais como era antes. Eu quero tudo diferente na minha vida. E aí, é real. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu tinha sido ouvido, tá ligado? Caramba, que legal. Isso foi quando? Isso foi há 8 anos atrás. 2016. 2016. Eu senti que eu tinha sido ouvido, porque as pessoas me ouviam, porque eu era o Yudi, ou tinha interesse em algo que eu poderia... eu vou ficar ouvindo ele aqui, porque eu vou conseguir alguma coisa em cima da vida dele. Mas não, naquela noite eu senti que alguém tinha me ouvido. Eu não sabia quem que era. E eu depositei a minha fé. Fiz lá, eu levantei a mão, falei: eu aceito e tal. E fui embora. Passou uma semana... Caramba, eu senti um vazio de novo. Eu acho que era depressão, mano. Que dá uns pânico às vezes, né? Que você ficava tipo... Ai. Só que na época não tinha esse negócio de depressão, pânico. Era frescura, né? Aí eu... Ai, mano. Uns negócios estranhos. Eu falei: quer saber? Eu vou lá pra Mãe de Santo. Aí desci lá para a Baixada. Fui conversar com a Mãe de Santo. Essa história é boa. Aí eu cheguei, fiquei lá esperando. Tinha cadeirinha e depois tinha outra salinha pra conversar com a mãe. Aí eu fui. Nessa que eu sentei na frente da Mãe de Santo, eu falei assim: mãe, eu quero voltar para minha ex-esposa, que é minha atual agora. Eu quero meu trabalho novamente, eu quero minha vida novamente. A mãe olhou para minha cara e falou assim: ó, eu não tenho como fazer mais nada para sua vida, porque agora tem algo maior cuidando da sua vida. Eita, nós. Ali, mano, eu falei assim: não é possível. Alguma coisa aconteceu, porque ninguém Silvio, sabia. é câmera escondida do Silvio. Ninguém sabia que eu tinha ido para a igreja. Imagina eu falar para minha tia, para minha prima, que eu tinha ido para a igreja. Era tipo assim: vai lá dar dinheiro lá pros crentes bobão e tal. Só que detalhe: meu primo preso na cadeia aceitou a Cristo lá dentro. Olha aí. Saiu de lá convertido. Da hora. A minha prima, que era mãe de santo, tinha feito o santo na cabeça, se converteu. O meu primo Guinho, que estava na clínica de recuperação, se converteu. Aí meu tio, minha tia... Caraca, aí, mano, foi essa... que legal, mano. uma paulada em cima. Sabe quem em não se cima da converteu? outra. O Dodô. O que é isso? Calma, vou chegar lá. Escuta o Dodô, Calma. O Dodô vai aparecer Vou chegar na lá. tua vida. Dodô, desviado não, né? Ele começou ali comigo, ele não Começou com continuou. as meninas? Nem continuou. Nem nada, não entregou a vida a Cristo. Mas Deus usou a vida dele. Claro, Deus usa. Aí tá, uns tempos atrás, a esposa dele me chama, fala: ó, o Dodô tá nisso, tal. Eu fui lá na casa do Dodô. E aí, Dodô, agora, mano, tô aqui, pô, Deus mudou minha vida e tal. Aí sua esposa mandou eu vir aqui, troquei uma ideia com ela, com ele e tal. Aí depois passou um tempinho,
a esposa dele falou, ai, obrigado e tal, o Dodô largou o pagode, ele tinha um grupo de pagode, largou o pagode e agora tá fazendo outros planos da vida dele. Aí fizemos o grupo pequeno agora da Onda. Quem apareceu lá? O Dodô. Isso aí, welcome, Dodô. O Dodô, você acredita? Olha que legal, cara. Vai ser iluminador da próxima conferência aqui. Ele vai mesmo, mano. E ele até hoje trabalha no SBT, iluminador no SBT e tal. Ele levou a galera do SBT lá no grupo pequeno. O Jean, que apresentava o programa comigo, que fazia o Bozo, foi na célula. Que da hora. Mano, ele tava junto com a gente ali. Então, assim, eu vejo que tudo isso que eu passei é algo real, sabe? Eu não tenho como... Foi um milagre. Deus fez alguma parada. Bom, foi Deus um milagre. interviu. Mas é o que eu falo, cara. É real o bagulho. E eu acho que esse testemunho ele é muito legal nesse sentido. Paulo fala em Romanos, capítulo 1, verso 16, né? Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo fala ali é que o evangelho, ele é um milagre, ele não é uma informação intelectual. Boa. A gente crê e é óbvio, a gente pode entender o milagre, aquilo que Deus fez de forma teológica, chegarmos à conclusão acerca daquilo que Deus fez, mas não é porque eu entendi alguma coisa que Deus me transformou. Deus me transformou e aí eu entendo o que Ele fez, né? Meus olhos são descortinados para eu entender o que Ele fez. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes alguns, infelizmente, ignoram essa questão do tipo... sei lá, o famoso apelo, né? O Bíblia sabe que existe um debate a respeito disso no mundo da teologia, ou a oração que a pessoa faz, dizendo que quer entregar a vida a Jesus. E, de fato, não é o recitar uma oração ou o apelo que salva alguém, mas... A fé derramada no Cristo Salvador opera um milagre que você vai percebendo depois do tempo que aquele milagre aconteceu. Traz a consciência, né? O momento do apelo. Claro, toda pregação vai ter um apelo, mas eu também... Apesar de eu não fazer o apelo, venha para frente levantar a mão, até pela minha formação luterana, né? Mas, assim, eu não sou contra, porque eu percebo que eu levantei a mão já. Eu fui fruto de um apelo, né? E, na verdade, só sobre esse ponto, assim, para a gente não se alongar nisso, né? O apelo não tem nem só propriamente um apelo àquele que vai entregar a sua vida a Cristo, mas também a própria igreja. A comunidade, aquele irmão levantou a mão, aquela irmã. Olha ali, ele tá querendo caminhar com Jesus. Exato. Vamos abraçar ele. Exato, muito legal. Tem esse negócio do apelo e tem esse negócio de acreditar e não acreditar em várias coisas, né? Só que, assim, muitas pessoas acabam não acreditando em coisas que eu vivi, mas eu sei que o que eu vivi e eu sei o que eu vivo até hoje, mas hoje não sendo a vítima, mas sendo aquela pessoa que vai entregar algo para essas pessoas, né? E eu tava lá no grupo pequeno e teve uma mulher que se levantou e falou assim, você tá falando que em Atos Deus libertou ali os caras que estavam presos e fez um grande milagre. Como tirar o cara da cadeia? Isso não faz sentido, né? E o portão ainda estava fechado e tal. E eu não vejo nada disso hoje. Eu não consigo ver e tal. Aí ela perguntou, né? Por que Deus não faz mais esses milagres que você está falando? Aí eu falei assim, não, calma aí. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar o que eu acabei de ver, acabei de presenciar e coisas que eu nem posso compartilhar, né? Coisas reais mesmo. Você imagina, você tá numa mesa aqui, aí de repente você vira e fala assim, eu não fiz isso. Tá bom. Aí aparece mais 5 homens, ficam na sua volta com cabo de vassoura, ficam na sua volta com arma, ficam na sua volta te perguntando várias coisas e fala assim, ó, se você não entregar a palavra certa, a coisa certa, você vai rodar. Eita, nós. Entende? Meu Deus. Só essa pessoa, isso eu já ouvi, mano, de vários caras que participaram de algo parecido como esse de debate. Só essa pessoa é capaz de falar que naquele momento ele viu anjos. Só essa pessoa é capaz de falar que naquele momento ele ouviu com clareza o que Deus falava no ouvido dele. E ele acreditou que Deus
libertou aqueles apóstolos da prisão, entende? Então, muitas vezes, foi o que eu falei para ela, muitas vezes a gente está colocando dificuldades em problemas muito pequenos e querendo que Deus faça um grande milagre, sendo que, na verdade, você consegue resolver esse problema, entende? Então, assim, eu já vivi várias coisas. Eu, por exemplo, dentro da favela, mexi com mina de não posso falar, mas de repente eu tô num debate ali que, independente sendo artista ou não, tem a lei de Deus e tem a lei de todos aqueles caras, entende? E aí você fala assim, Senhor, e agora? Senhor, e agora? Então foram nessas experiências que eu tive ao longo da minha vida que eu imagino como pode ser quando chegar o dia. Porque o que prevalece naquele momento, naqueles juízes que estavam ali em minha volta, era se a minha palavra estava correta com a minha conduta, entende? Se eu realmente estava vivendo aquilo que eu estava compartilhando ali com essas pessoas. Então, quando as pessoas falam, é verdade a conversão dele? Aqui dentro é verdadeiro. Ah, mas como é que você vai continuar? Pô, até hoje as pessoas me param, eu faço agenda, eu entro no carro, o pastor olha para mim e fala assim, mas você tá firme? Eu falei, irmão, deixa eu te contar a minha história, a história da minha família. Porque hoje a gente olha e fala assim, caramba, todo mundo se converteu? Ixi, tem vários primos que caíram, estão de pé de novo, cai de novo e tal, e ao mesmo tempo eu tenho que me manter firme para todo mundo estar junto aqui como família, porque eu creio que Deus tem algo muito poderoso sobre a minha família, assim como alguns irmãos na fé que estavam com a gente se desviaram, mas eu creio que Deus vai usar poderosamente novamente, né? Então, assim, quando as pessoas falam muito de milagre e tal, tem coisas que a gente ainda não consegue responder com todos os estudos que a gente tem na vida, olhando para as escrituras, e talvez morra sem saber, só quando a gente tiver, era isso, era de forma tal, porque eu via, tipo, muita gente pode falar assim, é mentira esse negócio de virar o santo, pô, mas tô dentro de casa, meio-dia, tá eu e minha mãe vira, eu fico conversando com o espírito, não é real? Ou minha mãe é doida? Tipo, é algo, já vi minha prima virando 1 litro de 51, foi embora, tá normal. Entende? Então, tipo assim, são coisas que eu cresci vendo, só que eu não sabia que eu poderia me conectar diretamente com Deus e não precisaria fazer trabalhos para espíritos, para entidades, entende? E por isso que hoje é tão real, mas ao mesmo tempo eu tenho um conflito muito grande, porque na minha cabeça eu não preciso de nada que os homens possam me entregar, mas ao mesmo tempo hoje a gente vive num mundo onde a gente precisa desses recursos para a igreja avançar também, né? Exato. E aí aquilo que a gente estava conversando ali dentro, né? E aí uma pergunta que eu acho que é importante, né? Esse intervalo de tempo, vamos lá. Yudi, há 8 anos atrás, teve um encontro com Jesus, o Dodô levou lá na bola as menininhas, etc. E tal. 8 anos à frente, como que você viveu a tua fé durante esse período de 8 anos, nessa lacuna aí? Entendendo o que Deus queria e tentando tirar alguns bloqueios realmente dentro de mim. Por exemplo, igreja eu queria ir. Mas não queria congregar, não queria responsabilidade. Eu quero ir, eu quero fazer. Eu quero fazer meu encontro evangelístico, mas eu não quero que esse encontro ninguém fique falando no meu ouvido, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que. Não, eu quero ter liberdade para fazer tudo isso, entende? Do meu jeito. Do meu jeito. Só que depois de um tempo, eu comecei a ver que tudo isso que eu estava fazendo, realmente, a gente estava fazendo um encontro evangelístico lá em São Paulo, 500 pessoas toda semana, né? E me ouvindo pregar de coisas que eu nem sabia o que eu estava falando, mas com o dom da comunicação, você consegue entregar, entende? Essa é a verdade. A qualidade do que é entrega, a gente não fala depois, mas a gente entregava. Pelo menos o povo chora e chorava, entendeu? Olha aí, mano, olha mas, e aí, eu comecei a ver assim, calma aí, essas pessoas choram ali, mas depois continuam chorando por algo que elas nem sabem o que é, entende? E aí eu comecei a entrar, mas será que está fazendo sentido tudo isso que eu estou fazendo? Né? Eu comecei a entrar, porque as minhas referências, o meu olhar para o meio artístico deixou de ser tão encantado como era antes.
Sim, sim. Hoje, eu não tenho mais referência nenhuma de alguém na televisão, no meio artístico, que eu fale assim, caramba, eu quero ter a mesma vida que aquele cara, mano. Pô, aquele cara me influencia, pô, aquele cara ali, é isso que eu quero, entende? No que diz respeito a valores, princípios, Exato, vida, Rodrigo Hilbert? Exato. Não, nesses 8 anos eu fiquei rodando, mas o que Deus fez na minha vida me deu experiências, né? De vida mesmo. Então, assim, coisas que eu não entendia na Bíblia e compartilhava, que talvez até mesmo eu não acreditava, mas com o dom da comunicação eu conseguia entregar, e que outras pessoas acreditavam e Deus fazia, através da minha dor. Por exemplo, o câncer da minha mãe. Eu não entendi a passagem que fala, a sua casa servirá ao Senhor. Tipo, para mim, a sua casa? Eu não entendia. Só que quando minha mãe teve câncer, que aí chegou no grau 3 foi durante a pandemia e tudo aquela loucura, e eu fazendo um grupo pequeno ali, um cara no meio daquela galera levantou a mão e falou assim, eu vou fazer a cirurgia da sua mãe, entende? Eu sou dono de hospital. Quando a minha mãe acabou a cirurgia, meu pai, minha irmã, ali dentro do quarto, dormiram, porque a gente estava sem dormir, né? Aquela angústia da cirurgia e tal. Ficou só eu e minha mãe. Minha mãe virou e falou, agora eu entendo esse Deus que você tanto fala, porque hoje eu vivi um milagre, né? Agora não só você, mas a sua casa, todos nós que estamos aqui, Yudi, serviremos esse seu Deus aí. E tal. Que legal. Ela não era crente ainda, né? Ela não era crente. Minha mãe era do candomblé. Minha mãe não era crente. O meu vô japonês, ele estava de cama. Antes dele falecer, eu e meu primo, que estava preso na cadeia e saiu convertido, fomos até lá. Fizemos o apelo com ele, ele aceitou a Cristo. Uau. E ele entendeu muitas coisas, mas mesmo assim eu continuei respeitando a religião da minha avó. Continuei indo lá na casa, e aí aquela coisa, né? Pô, a velha tá ali, mano. Eu ia acendia sem cor, conversava com Deus. Senhor, você sabe que eu não acredito em nada disso e tal, mas eu creio que o Senhor fará algo. E falava de Deus pra minha avó, respeitando tudo legal, aquilo. Isso é legal. E Deus foi me mostrando várias coisas. E aos poucos, até mesmo a mensagem que eu tenho hoje do Evangelho, talvez não faria tanto sentido para as pessoas que me cercam no meio artístico. Entende? Talvez é muito claro isso que você como teólogo tem, o Lipão como pastor, o Bruno como pastor, mas dentro da realidade que a gente vive no meio artístico, talvez seja muita comida para quem está acostumado a comer pouco. A gente não chega lá. Entende? Então, esse tempo que eu vivi, esses 8 anos, foi simplesmente para que não a igreja me aprovasse como um bom cristão, mas que o meu meio me visse como um cristão, pelo menos, entende? Legal. Tipo, porque hoje eu vejo das mensagens que eu recebo de MC, jogadores, diretores, né? A gente tá lá no grupo pequeno, pessoas do SBT indo, porque realmente eles viram uma transformação, né? Testemunho. Na minha vida, Exatamente. Um testemunho. Então, resumindo, esse tempo todo foi de vida com Cristo, né? De vida com Cristo. E aí, nesse tempo você casou? Nesse tempo eu casei, e nesse tempo foi a mesma coisa com a minha esposa. Porque ela continua no funk? Não mais funk. A parada dela foi sinistra, cara. Acho que é legal falar disso. Ela rompeu o contrato milionário. Com a Condzilla. Com a Condzilla. O Condzilla é famoso, esse cara. Era a maior coisa do... É uma produtora, mano. Mas o Condzilla, ele é um cara também, não é? Porque ele tinha um dos maiores canais do YouTube brasileiros. Ele veio do mesmo lugar que a gente, lá da Baixada Santista. Caramba, mano, esse cara moldou o funk no Brasil, não tem um lance assim? Foi ele que deu visibilidade. Tem até aquela série Netflix. Eu vi 2 temporadas, mas depois ela participa, a Camila participa do Sintonia. Sério? O JP chega uma hora lá que fala, eu vou subir no palco, mas calma, como é que eu vou subir no palco, sendo que a Mila tá cantando? Aí aparece ela cantando no palco e tal. Nossa, eu sou um artista agora e tal. E ele converteu também, né? Se converteu também. O cara do Sintonia... Se converteu, mano, JP. porque assim, posso falar? Não sei. Qualquer coisa corta. Aí tudo se corta ou não. Não, porque eu vi, acho que a primeira temporada ou 2 temporadas de Sintonia. O funk que ele canta na série é de boinha, assim. Sim. Mas uma amiga falou, mas tu já ouviu a música dele na vida real? Mano, é bem devassa, assim. É bem... E a Camila gravou com ele e foi sucesso. Ah, é? A música Nem Guindaste.
Meu Deus. Não continua. O pessoal não ficar procurando no Google. Mas eu digo assim, ó, e aí esse cara que cantava uns funk pesadão se converteu. Aqui, ó. Caramba, mano, me conta. Vou te contar. Me conta. Eu me converti. Fazia 8 anos que eu não encontrava a Camila. Eu fiz um encontro evangelístico onde ela foi e ouviu o meu testemunho, que eu falava muito dela, porque a história dela é junto com a minha, né? Não tem como. Eu conheço a Camila desde os 7 anos de idade, né? Meu Deus. Então, quando ela ouviu tudo aquilo, ela estava estourada. Música dela, 4 músicas, estouro, fazendo show pra caramba. E Estoura, números assim... 200 milhões de visualizações. 200. Caramba, nível assim, sei lá, Anitta. É tipo assim, a imagem dela não ficou tão forte porque foi durante a pandemia. Entendeu? Entendi. Porque se tivesse sido em Não outro rodou período, tanto show. a imagem dela tinha retornado Entendi. mais, entende? Agora, a música dela ficou mais famosa do que ela. Caramba, olha Entende? só. Só que no mercado da música era um produto muito valioso, né? Muito rentável, né? Muito Views, né? rentável. Os views, né? Exato. E ali ela ficou impactada porque ela viu uma outra pessoa ali no palco, né? E saindo E alguém dali, que conhecia por dentro, né? exato. Aí saindo dali nós fomos jantar, aí voltamos, enfim. Começamos a namorar novamente, voltamos. Aí falou, Dodô, cancela as menininhas lá que agora... E aí foi muito louco, por quê? Porque eu já estava muito, muito bem estruturado, assim, digamos, eu estava fazendo agenda, né? Marcas que tinham diretores, donos que eram evangélicos começaram a me patrocinar e tal. As coisas começaram a caminhar. Depois de 7 anos convertido. E aí eu senti no meu coração assim, caramba, ela voltou. Mas ela é a número 1 do funk. Ela tá cantando com a Anitta. Tá fazendo show, um baile funk e tal. Como é que vai ser as pessoas me olhando dessa forma, sabe? E aí foi o que aconteceu. A igreja olhou e falou assim, esse moleque é um falso crente. Esse moleque não... Foi nessa época aí que eu entrei, assim, na história ali, né? Você lembra? É verdade. Curtiu o funk da Camila? Não. Mano. E aí eu lembro que eu fui na casa dela, lembra? Foi, disso. foi, tava o empresário a gente precisava dela. gravar um vídeo e tal para falar um pouquinho sobre alguma coisa. Porque... é verdade. E ela ainda tava, assim... ela não tinha se convertido ainda. Ela tava flertando, assim, entendendo, gostando do evangelho. Cara, era muito louco. Ela tava vendo uma mudança, assim, na minha vida. Isso. Entendeu? Aí, o que foi? O que aconteceu? Eu vim do mundão, né? Eu falei, mano, sou crente, mas não sou bobo, né, meu? Aí ela vai pros eventos aí, só milhão os caras. Eu falei assim, o quê, mano? Falei, Senhor, me dê Me reveste com teu poder, ó Pai. E eu vou, mano. Eu vou. E o Senhor vai fazer... Porque eu senti no meu coração, a mesma mudança que Ele fez na minha vida, vai fazer na vida dela também. Nós viemos do mesmo lugar, passamos as mesmas dificuldades, e é isso. Aí eu fui. Aí teve aquela farofa da GK. Meu Deus. Exato. Lembra? Onde essa conversa tá chegando? Vai, continua. Essa é a realidade, mano. Farofa da GK, farofa da GK, você lembra? E aí a GK falou assim, a música da farofa é a da Mila, eu quero que ela venha cantar. Você viu? Onde ela tava? O hype. Aí tá, eu fui. Nessa que eu fui, tiraram foto, bum! Yudi na farofa da GK. Nossa. Aí o Fuxico Gospel, aí esses bagulho aí começou. É o falso crente, é não sei o que. Eu falei, quer saber, poucos anos, mano? então. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, aí, tá. maluco. Aí eu falei assim, quer saber, mano? Quer saber? Eu fiz tanto evento aí pra igreja, eu chegava, a igreja lotada, os caras me davam R$400 e eu cheio de dívida pra pagar, os caras ganhando dinheiro em cima de mim. No momento mais difícil da minha vida, meu pai morrendo lá no hospital, não tinha um pra estar junto comigo, eu chorando na calçada. O único que tava era Deus. Se Deus falou que vai fazer uma mudança na vida da minha mulher também, eu acredito. Então eu vou, mano. Partiu farofa. Aí eu fui pra farofa, comecei a ir nos eventos e tal. Só que detalhe, na farofa eu virei pra ela e falei assim, eu quero ter uma família. Você não tem mais 16, 18, 20 anos. Olha bem para essas outras mulheres que estão aqui, que têm aproximadamente sua idade, já chegando aos 40. É isso que você quer para o seu futuro? Porque daqui a pouco a bunda cai, o peito cai, você já não é mais aquela coisa, o que fica é a imagem,
Entende? E ela começou a enxergar aquilo que estava acontecendo de uma forma diferente, tá ligado? Você também? Mano... Um profeta Então, eu vim aqui, mas pá! Não, mas Profeta estético. não dava pra eu ficar, tipo, assim, Não, mas foi boa, foi romantizando. Foi oportuno, Romantizando o negócio, entendeu? Eu tô com você. Que isso aqui e é tal. só isso aqui. Isso daqui. Isso aí. Eu quero construir uma família com você, entende? Que da hora. E, foi assim. Conversei com o empresário dela, aí ele falou assim: você tem que deixar ela que vai escolher. Ele foi muito também, assim, mas ao mesmo tempo ele falava: o que a gente tem, nós lutamos a vida inteira para ela conquistar o que ela tá vivendo hoje. Como é que vai romper tudo isso, né? E aí o que aconteceu foi que Deus levou esse empresário, né? Morreu, meu pai morreu. E assim, Deus. e aí quem ficou E no o lugar empresário desse... era um pai para ela, Um pai para ela, o empresário. Sim. Cuidava dela, investia na carreira dela desde os 16 anos de idade dela. Caraca. Então é assim, pensa, um pai que cuidava da vida dela, de repente ela não tem esse pai. E de repente eu apresento um outro pai que é Deus para ela. Pronto. Então ela falou assim: nossa, o que está acontecendo? Aí teve um dia que ela estava fazendo um show com Barões da Pisadinha, lotado. Isso eu contei no carro. E eu só aqui, eu tava lá na frente do show. Aí daqui a pouco ela aqui cantando, ela começa a chorar. Chorar. Ela virou e falou assim: gente, me desculpem, eu não consigo mais cantar. Nossa, Eu mano, não consigo, no meio do show. Aí eu fui, saiu do palco, Lá no saiu. Juventus? No Juventus. Cara, é Gigante. É muita Eu não Tipo consigo assim, ela cantar cantando mais. a música dela, fazendo o rolê dela e de repente. Não consigo. A Cassiane Chorando. no background aqui. Tô ligado. Chorando. Aí eu só lembro que eu saí correndo e aí o produtor dela, o Digão, virou e falou assim: Yudi, fala com ela, porque não é possível. Ela tem que voltar, ela não quer. Aí eu falei: não, eu vou conversar com ela, mano. Tem que voltar, né? Aí eu cheguei pra conversar com ela, ela falou assim: amor, Deus falou que ele já me tirou desse lugar e eu tô insistindo em voltar pra esse lugar. Aí pega, hein, mano. Aí arrepia. Eu virei e falei assim: vamos pro carro. Entrei no carro e saí. Aí eu cheguei em casa, falei assim: é isso. Falou que queria se batizar e tal, se batizou, beleza. Aí cheguei, coloquei ela no sofá e aí eu falei: então agora vamos conversar. Tudo isso que você tá ganhando no funk, esquece isso no gospel. Esquece. O que a gente olha aí, que ficam falando aí que o gospel dá dinheiro, que os caras ganham, dá dinheiro, mas comparado com o que você estava ganhando, esquece. Então, o que vão ter que fazer? Reduzir nosso custo de vida, vão ter que mudar tudo isso. Padrão de vida. E agora você vai ter que entender que viver para Cristo é realmente na fé. Entende? Quem sabe lá na frente Deus abençoa com coisas maiores, né? Que a gente trabalhe para isso, mas nesse processo é começar do zero, do zero. Aí eu comecei a mostrar a realidade do meio, né? Do gospel, e ela falou: eu quero, é isso que eu quero. E aí começamos essa nossa aventura, né? Já vamos fazer um cover aqui? E aí começamos a viver. E realmente... Isso tem quantos anos esse rolê, então? O dela faz 2 anos. 2 anos? 2 anos. No meio do show, parou e correu pra casa e pro braço do pai. Foi. Da hora. E é isso que é... Forte, né, cara? Cara, mas assim, isso. enfim, depois eu te faço perguntas mais... As pessoas acham que é... Porque é um mais corte fácil. muito Tramontina, né, mano? Patrocina o Yudi aí, Tramontina. É o corte Rodolfo Abrantes, mano. Tipo, mano, porque eu conversei não, E fora que assim, porque tinha gente que dependia dela também, exatamente, né? Do pra ela rolê sair, todo. por exemplo, uma produtora como a Condizila, Exato. cara, quebrar um contrato. Era um contrato de 10 milhões. Meu Deus, mano. Entende? Nossa. E tipo assim, aconteceu. Saiu e tal. E isso não aconteceu só com ela, aconteceu com o JP. Aconteceu com a Tati Zaki. Cara, o JP se converteu, então. Se converteu também. Tati Zaki, lembra também que era do funk. Não, o JP eu conheço por causa da série Sintonia, que realmente eu sou bem... Eu preguei na célula dele lá em Alfa. Então, tipo assim, o que tá acontecendo agora, o MC Davi, agora que eu tô trocando ideia com ele, se converteu. Já tá com o nome pronto, né, pro mundo do Nome artístico, ok. Nome artístico, ok. Maquiagem, ok. Mas assim, o que eu vejo, que eu tava conversando ontem na mesa com eles, é assim, a gente, eu como artista,
artista, né, vindo desse mercado, eu tenho que agradecer muito a Rodolfo Abrantes, porque o testemunho do Rodolfo fez eu ficar firme, assim como os vídeos que eu vi. Eu me converti mais ou menos na fase que o Justin Bieber começou a publicar que ele estava mais em Cristo e tudo mais. Então, assim, hoje eu vejo que o testemunho do Rodolfo foi o que fez eu continuar. Então, tipo... Te encorajou, né? Me encorajou de verdade mesmo. Legal. E que eu possa ser essa pessoa também. De encorajar outros artistas a entregarem tudo para Deus. Porque hoje, a paz que eu sinto hoje, eu não desejo... as pessoas falam, ai, fica firme. Mano, não tem nem que, tipo assim, eu parar e pensar, mano, eu dentro de uma balada, eu com as outras mulheres, apresentando umas outras coisas, não passa na minha cabeça, porque assim, eu me sinto um velho, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que ir naqueles lugares, foi o que o Lipão e o Bruno falaram ontem para mim, você precisa ir, porque senão você está eliminando a sua história, entende? Você tem que colocar... que Deus te deu, né, cara? Você tem que pegar isso e usar para evangelizar, para pregar para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. E, assim, tem muitos que acreditam nessa história que eu conto. Acreditando ou não acreditando, eu vou continuar vivendo da mesma forma, entende? Mas que eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo, e também eu tenho um orgulho gigantesco da minha esposa, porque eu conheci a Deus na dor. Eu fui lá porque eu estava perdido, estava pobre, estava sem nada, entende? Agora ela não. Quero meu uísque! Tava nesse nível, né? Agora ela entregou tudo, meu. E é muito louco, muito louco, porque... Ou seja, ela não estava, né, na baixa, ela estava na crista da onda, né? Não, isso é um exemplo, mano. É muito maluco. É muito maluco. É muito louco mesmo, tipo... Ela abria a conta, tava derramando dinheiro lá, tava caindo. Aí depois, tipo, não cai mais nada. E depois, tipo assim, as permutas que tinha já não quer fazer mais permuta, porque já é um outro público. Aí depois o churrasco tá acontecendo, não é mais chamada. Entende? Tipo, é muito louco. Tem muita convicção. Agora diz aí, Yudi, pra gente ir já pra reta final. Meu Deus, não. Pois vai ter que ter uma parte 2 aí, tem que ter uma parte 2, já tem 2 horas de programa. Não, já. vamos acabar aqui. Agora, vai, acabou. Não, agora não, porque é uma pergunta também não tão curta, mas... Eita, nós, Beleza, chegamos agora, né, nesse tempo. Conversão, 8 anos de processo ali, de entendimento, consolidação, casamento, etc. O que você tem pensado para o futuro em relação à tua vida profissional, ministerial, tua vida com Deus, enfim, o que você tem pensado para o futuro? Então, é o que a gente estava conversando, até então era muito confuso, né? Porque eu não queria estar mais no meio artístico, mas através da conversa que nós tivemos ontem e hoje, ficou um pouco mais claro, né? Aquilo que não vai contra os meus princípios e valores, eu faço com muita perfeição e entrego algo para aquelas pessoas que me cercam no meio artístico, né? Mas, paralelo a isso, do lado profissional, em questão de ministério, comecei agora a fazer o grupo pequeno, né, da Onda Dura lá em Alphaville, e é onde eu me preparo e entendo tudo que está nas escrituras e mergulho realmente na palavra para me capacitar para o futuro, né? Eu vejo que durante a minha vida eu fiz muitas coisas e que em muitos lugares as pessoas me viam como um esperto, e realmente eu sei entrar e sair em diversos lugares como se as pessoas olhassem, mano, esse cara entende muito, mas eu hoje fiz uma escolha, eu não quero ser só esperto, eu quero ser inteligente, eu quero entender do que eu tô compartilhando, eu quero entender o que eu tô fazendo, né? E hoje eu tô nessa fase, eu tirei aquele ego do artista, aquele ego de não, eu tenho que estar ali para aprender a servir. Como que funciona esse lance da igreja? Como é que é? Entende? A gente conversa muito, a gente tá fazendo lá o grupo pequeno e é começar do zero mesmo, né? A minha visão era
Não, meu, com a influência que eu tenho, com os empresários que eu tenho, eu consigo já abrir uma igreja muito louca aqui e tal, né? Foi o que eu falei pro... Segura. É, o que eu falei pro Bruno. Bruno, mano, se a gente abrir agora, ó, daqui um mês, eu já garanto, empresário vai bancar, a gente já tem estrutura, eu já trago aqui produtor e tal. Aí o Bruno falou assim, não, mas a igreja não é isso. Tá bom, a gente vai colocar um monte de gente lá, ninguém sabe o que tá acontecendo, todo mundo grita, só tem um bando de louco e tal. E aí eu tô nessa fase. Qual que é a fase? De me preparar, de viver realmente a verdade. Não que eu não vivi a verdade durante todos esses anos, mas hoje eu consegui explicar de forma prática e teórica também o que é tudo isso que eu tô vivendo e vivi durante esses anos, entende? Então... Eu acho isso, de te interrompendo, eu acho isso que é muito legal e é uma outra batalha do ego também. É uma outra batalha do ego, por quê? Porque agora é o tempo de sentar e ouvir, né? Esse tempo de sentar, de ouvir, maturar, entendeu? E isso é muito importante, porque às vezes, né, quando um artista se converte, foi o que aconteceu contigo, né? Vocês acabam ganhando palco muito rápido. Sim. Só que vocês não têm estrutura, né? Bíblico, e a gente é cobrado por essa estrutura. Exato, então isso é muito... Só que a culpa não é nem de vocês, porque vocês estão lá descobrindo um mundo novo, e aí às vezes o pessoal, não, ele é famoso, bora dar plataforma. Querem servir, porque é natural, né? Só que assim, não é tempo de plataforma ainda, né? Porque, tá começando e tal. Isso mata até o artista. Mata. E até que tipo de plataforma, né? Que era o lance que a gente estava conversando, né? Por exemplo, sem sombra de dúvida, eu acho que Yudi, pastoreado, cuidado e etc., ele deve evangelizar, ele deve falar da história dele como forma de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Isso. E isso... maravilhoso. Agora, o que eu percebo que muitos artistas acabam incorrendo, famosos, enfim, jogador, etc., é entrar em assuntos, debates que cabem a outras pessoas e não que não possa ser lá à frente, que estão mais preparadas para falar sobre aquilo. Porque daí que surge, enfim, essa bagunça, infelizmente, que existe no meio evangélico brasileiro. Tipo, é uma galera sem igreja querendo ensinar a fazer igreja, galera que nunca leu um livro, sei lá, de algum comentarista bíblico bom, querendo ensinar o que a Bíblia fala, querendo... Enfim. Então, eu acho que é bem pertinente essa parada de você compreender aquilo que Deus está fazendo, eu diria, a tua oportunidade evangelística nesse tempo e fortalecer a igreja, fortalecer a vida comum da igreja e assim por diante, que é o que, né, o Yuri está falando ali, né, sobre esse grupo pequeno que a gente sonha que vai ser uma igreja, mas de forma muito processual, orgânica, verdadeira, a gente se convertendo, sendo discipulada, sendo batizada. Eu acho que a grande dificuldade do artista é assim, na cabeça dele, isso eu falo porque eu converso assim com os outros artistas que estão nessa caminhada também. Yudi, mas se eu fizer isso, eu vou perder um monte de coisa. E depois para eu voltar? É isso que eles não entenderam ainda, né? Não tem volta. Tipo, não tem volta, entende? Eu, por exemplo, com tudo isso que nós falamos hoje à tarde, eu sei que Deus quer me usar ainda nesse meio, de uma forma grande também, né? Porque Ele me deu essa visibilidade para isso. Agora tem propósito para essa visibilidade. Tem propósito, né? Exato. Mas eu não tenho problema algum, e isso conversado com a minha esposa também, eu não tenho problema algum, não tenho nada que me impeça de eu largar tudo e ser um pastor local no Japão, por exemplo. Para 50, 100 pessoas, entende? Legal. Porque eu entendi, e isso é claro para mim, que eu não tenho nada fora de Cristo, entende? Eu não encontro mais felicidade e paz, a não ser não tenho para onde ir, a não ser em Cristo, entende? Boa. E o que eu vejo nessa dificuldade e coisas que quiseram fazer comigo também, já me oferecendo igreja lá
em São Paulo, já veio tesoureiro de outras igrejas falar assim, fizemos uma pesquisa aqui com o seu nome, se a gente abrir a igreja agora, no mínimo aí uns 500 mil você consegue ganhar por mês. Meu Deus. Entende? Misericórdia. Tipo, aí eu falei, aonde? 600 mil no mínimo, pra começar essa conversa. Aonde? Não, eu não. É sério, é sério. Caramba, isso não tem nada a ver com o evangelho, O cara né, chegou cara? e falou isso. É loucura, né, cara? É loucura. Aí eu falei assim, não, eu acho que ele não entendeu o que eu tô vivendo, tá ligado? Se eu quisesse o dinheiro, eu tava no secular. Exato, entende? exato. Se eu quisesse dinheiro, eu tava forçando pra eu estar com um programa na televisão, entende? Se eu quisesse dinheiro e fama, eu estaria fazendo outras Os coisas. dançarinos da Camila, né? Não vamos fechar as portas. Né? Mas a minha visão de um artista pro meio gospel, a grande dificuldade eles acabam valorizando mais o dom do que aquela pessoa que explica o que é o dom. Entende? E o artista, ele já carrega esse dom de cantar, ele carrega de impressionar, de impactar. Mas as pessoas recebem, mas não entendem o que estão recebendo. E a igreja, ela tem que dar mais valor a quem sabe explicar tudo isso, entende? Que está coordenando, que está fazendo Por isso, tá vem entendendo? estudar no OD College, a sua faculdade de teologia aqui da Ondadora. Mas vocês estão conseguindo sim. Claro. Porque eu acho que esse é um conselho, e é legal falar sobre isso, é um conselho pastoral, né? Total. Essa é a postura da igreja para lidar com essas pessoas, né? Assim, talvez a primeira oportunidade é que, já que ele tem visibilidade, vamos dar palco, ao invés de trazer, cara, vem viver, vem cá, vem servir. Experimentar a Vem beleza experimentar de viver a igreja. Vem E congregar até na esse igreja, lance né? de compreender o corpo, né? São várias partes, porque daí não é uma questão de quem é melhor ou quem é mais essencial, mais importante, mas todas as partes são importantes. Né? Agora, de fato, infelizmente, no evangelicalismo, posso dizer pelo menos brasileiro, existe uma supervalorização da fama em detrimento de muitas outras coisas que são tão fundamentais ou tão importantes, se não mais importantes do que a própria fama, né? E que precisam de alguma forma estarem equiparadas em importância, né? Eu fui convidado para outros ministérios e tal, que talvez eu conseguiria eliminar uma grande dificuldade em questão financeira, em questão de outras coisas, né? Mas, conversando com a minha esposa, nós entendemos que o que nós precisamos não que a gente não precise, né, do dinheiro e tudo mais, mas para o que a gente pensa em futuro de vida, em questão de família, o que nós precisamos é ter um entendimento da palavra, entende? E até, quem sabe, lá na frente, Deus capacitar o ministério para que a gente consiga viver aquilo que um dia nós tivemos a visão no secular. Entende? Mas hoje com uma visão mais concreta do que é viver feliz na presença de Deus, entende? Legal. Então, hoje eu busco por mais sabedoria, né? Por isso, não falando, tá puxando saco. Por isso que eu tô na onda dura, né? Hoje, só da gente acordar todos os dias, eu acordo 5 horas da manhã para fazer live, lendo a Bíblia e compartilhando isso com as pessoas. Isso foi uma conversa que eu tive com o meu escritório, que quando eu postava vídeos pequenos, tipo Reels, de mensagens motivacionais, tipo, você que tá aí, já te xingaram, já, sabe? Viralizava muito mais. As pessoas eram tocadas. Só que aí no direct as pessoas mandavam assim: Yudi, me ensina como ter uma vida melhor. O que você fez para você ficar forte? E aí eu pensei, mano, o planejamento que o escritório fez, eles falaram assim, a gente vai produzir um monte de Reels. Pra gente postar uns 3 Reels por semana, porque isso você vai ganhar um monte de seguidor. Aí eu falei assim, eu vou ganhar um monte de seguidor, só que eu não tô garantindo a vida de ninguém lá. Exato. Por quê? Porque o que eles estão me pedindo, eu não tô entregando. Eles estão me pedindo o que eu fiz para conseguir viver a vida que eu vivo hoje. E o que eu fiz
comecei a ir em culto, comecei a viver com outras pessoas que viviam já o evangelho, estava dentro da casa dessas pessoas, comecei a ler a Bíblia, não comparado com o que eu leio hoje, mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Comecei a ver pregação, e aí foi quando eu entendi, por mais que o número baixe, que a gente faz live lá, bate 1.000 pessoas de manhã, comparado com o Reels, que batia 5 milhões, não tem nem comparação, né? Mas, assim, pelo menos eu estou entregando algo que eu sei que essas pessoas vão ter uma melhora de vida real, entende? Então, eu estou nessa fase, e o bom é que a minha equipe, pessoas que investem na minha imagem, estão acreditando também, estão junto nessa visão. Que legal. Entendeu? Legal, muito bom. É isso, bom demais, gente. Poderia ficar continuar falando aqui o dia todo, mas acho que rendeu o bloco, né? Rendeu o bloco. Rendeu o bloco, Yudi. Silvio aprovaria esse bloco? Aprovaria, certeza. Oi! Mas é isso aí. Então, Deus abençoe, fica na paz, e Yudi, foi bom demais. É nóis.